Bom dia, irmãos, que alegria nós nos encontrarmos aqui nesta manhã e depois dessas cenas tão maravilhosas, lindas que nós temos aí reservadas para você nessa abertura que enche o nosso coração de saudade, né? Dos momentos que partilhamos juntos, de comunhão, de alegria, mas eu quero dizer para você que essa é a nossa esperança. Se Deus permitir, logo nós vamos estar de volta. Está nas mãos de Deus. Eu quero dar boas-vindas a você que está aí ouvindo, assistindo o nosso culto nesta manhã. Vamos louvar a Deus com a nossa equipe de louvor? Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, o sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, o sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. As correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, um grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Muito bem, agora nós queremos deixar os nossos avisos aí para você, eu quero que você anote aí. Lembra que todo dia, às 8 horas da manhã, nós estamos reservando para a oração pela pátria.
Vamos orar por aqueles que nos governam, aqueles que estão cuidando da saúde, tantas pessoas que precisam trabalhar. Vamos orar pela nossa pátria, pela parte econômica, todas as áreas da nossa pátria. Orar uns pelos outros, isso é muito bom. Também nós queremos dizer que toda segunda-feira, agora, a partir dessa semana, nós teremos nosso estudo bíblico às 9 horas. Aquele estudo que era de sexta passou para segunda, porque nós vimos que é o melhor dia. Então, a partir de amanhã, já nós temos estudo bíblico às 9 horas da noite. Certo? Quarta-feira, toda quarta-feira, nós temos nosso culto doméstico. Então, reserve seu tempo para juntar a família, lerem a Bíblia, orar, cantar, junto em família. Vamos resgatar essa prática tão abençoadora do culto doméstico, certo? Lembrando também que todo sábado nós temos aqui na nossa igreja um momento de receber doações. Quero agradecer a todos que estão doando. Das 14 às 15 horas. Tem uma equipe aqui para receber vocês. Das 14 às 15 horas, traga suas doações, alimento, tragam roupas, utensílios de limpeza, de higiene pessoal. É muito bem-vindo, queremos agradecer. Temos abençoado muitas famílias. E se você souber de alguma família que está precisando, pode entrar em contato conosco. Nós queremos também abençoar esta família, certo? Todo domingo de manhã, aliás, todo sábado, ainda no sábado, à noite, às 19 horas, tem o Together, se ajunte com jovens e tem um tempo de comunhão, de oração uns pelos outros, é muito abençoador. Siga aí os jovens do Together, isso é muito bom. Todo domingo, às 10 horas da manhã, nós estamos tendo o nosso culto, então não deixe de participar, de divulgar também, isso é muito, muito importante. E também, logo após o nosso culto, nós temos o culto infantil. Que bênção que é o culto infantil. Não deixe de participar no culto infantil. Também queremos dar ênfase a todos os pequenos grupos. Se reúnam, orem uns pelos outros. Está sendo um momento muito abençoador dos pequenos grupos discipuladores. Eu quero agradecer a todos. Amém? Então, a gente queria também deixar alguns avisos que são importantes, que você deve anotar. Toda terça-feira, às 20 horas, tem o encontro dos adolescentes. Entre em contato com eles, se reúna online, vai ser uma bênção para a sua vida, certo? Um grande abraço a todos. Bom dia, igreja! Com essa quarentena, estamos passando por um momento desafiador, que eu sei que está abalando diversas áreas da nossa vida, inclusive o nosso lado emocional. Por isso, a Igreja Boas Novas lançou um projeto de cuidado emocional com psicólogas. Se você ou alguém que você conhece está precisando desse apoio, entre em contato com esse número de WhatsApp que está aqui na tela, que nele você conversará com uma secretária que te direcionará à psicóloga ideal para o seu caso e para a sua disponibilidade de horários. E fica tranquilo, esse atendimento é completamente sigiloso. Esse projeto foi feito para ajudar todos nós. Vamos cuidar da nossa saúde emocional e apoiar uns aos outros. Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato conosco. Muito bom, agora é o nosso momento especial de dízimos e ofertas. Você que já tem feito a transferência sabe como funciona, mas é importante a gente destacar aqui. E para lembrar, os dízimos e as ofertas são para continuar mantendo a obra de Deus e tantas outras coisas que nós estamos fazendo, inclusive o trabalho missionário. Então, se você for fazer o seu dízimo, faça a sua transferência normalmente para a agência 0019 da conta Itaú, na conta 94316 dígito 6. Você fazendo a sua transferência, isso vai ser seu dízimo. Se você quiser fazer uma específica para missões, coloque no final, 02. Se for específica para o projeto Boas Novas, que visa lá a construção do prédio que está subindo, é final 01, certo? Se você quiser fazer uma oferta específica para algum missionário, faça a sua transferência e comunique-nos para que a gente possa avisar a tesouraria. Também você pode abençoar a ação social, como nós temos recebido, fazendo uma oferta e também nos indicando que é para a ação social. Lembra sempre, nós ofertamos para o louvor de Deus, nós ofertamos para obedecer a palavra de Deus e cremos no investimento no reino de Deus. Faça isso com alegria no coração, faça isso com amor, faça isso com dedicação e nós louvamos a Deus pela vida da nossa igreja e por tudo aquilo que tem acontecido nela. Louvado seja o nome do Senhor. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Um grande abraço a todos em nome de Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende
aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de ver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Agora tem o nosso momento de intercessão. Quero orar pela sua vida, pela sua situação. Vamos colocar juntos e orar uns pelos outros. Baixe sua cabeça e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é por nós. Obrigado por poder contar contigo todos os dias da nossa vida. E obrigado, Deus, por saber que o Senhor tem interesse em nos ajudar e nos fortalecer. E eu quero nesta hora orar por cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo nesta hora, ó Pai. Quero orar, ó Deus, pelos seus pedidos, suas necessidades, lutas financeiras, lutas com a saúde, com tantos problemas nesse dia, ó Deus, com o coração angustiado. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça a vida de cada irmão e cada irmã, e que a nossa fé esteja firmada no Senhor, na certeza de que o Senhor está olhando por nós. Muito obrigado por tudo e abençoe cada um dos irmãos. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Dá uma glória a Deus aí. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão,
mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Diga sua voz, declare comigo. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome, mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confie no Senhor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. É mais uma manhã que nós estamos reunidos aqui para juntos cultuarmos ao nosso Deus, celebrar, que privilégio, que alegria, você aí, nós aqui, mas estamos juntos para celebrar ao nosso Deus. Irmãos, isso é uma bênção, é uma dádiva, agradeça a Deus por isso. O meu coração se enche de alegria cada vez que eu sento aqui para falar, para comunicar com os irmãos, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e aquilo que Deus tem feito na sua vida. É um privilégio. Estamos juntos. Eu quero deixar nesta manhã para você uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança para você nesta manhã. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu povo reunido nesta manhã. Ser com cada coração, com cada lar, com cada família reunida. Ser com aqueles que estão neste momento recebendo a tua palavra, que não sejam palavras do pastor Sérgio, mas a tua palavra que vá ao encontro de cada coração. Pedimos que o teu Santo Espírito use como instrumento para comunicar esta palavra. Eu oro agradecido, Pai, e oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, nessa manhã, trazer para vocês um texto da palavra de Deus que está no Novo Testamento. Se você tem a sua Bíblia, abra na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 6. Mantenha a sua Bíblia aberta, já nós vamos ler esse texto maravilhoso. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando com o homem. É Deus falando comigo, é Deus falando com você. E amados, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, são inúmeras vezes, inúmeras passagens nas Sagradas Escrituras onde ele fala com o homem, onde Deus fala com o homem. Lá em Gênesis, Deus fala com Adão, no capítulo 3, versículo 9, no capítulo 4, versículo 9, Deus fala com Caim. Um pouco mais para frente, ali em Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, são 2 capítulos onde Deus ele fala com Moisés. Amados, que coisa gostosa saber que Deus fala com o homem. Mas sabe que ali nesse texto de Êxodo, Moisés, ele
foi procurado por Deus. No capítulo 3 ali, Moisés está num lugar cuidando de um rebanho e de repente Deus se manifesta no meio do nada, vamos dizer assim. Lá tinha uma sarça, uma pequena árvore, e ali Deus se manifesta e fala com Moisés. Irmãos, se você ler esses 2 capítulos, você vai ver que acontece ali um embate entre Moisés e Deus. Deus procurando Moisés. Olha, eu tenho uma empreitada para você, eu tenho uma obra para você. Você vai voltar para o Egito, falar com o faraó para liberar o meu povo, o povo hebreu que estava cativo. Deus fala com Moisés. E Moisés, a princípio, começa a rejeitar esse convite, esse chamado de Deus. E por isso que eu disse que ali acontece um embate. Mas Deus, no capítulo 4, versículo 9, Deus insiste com Moisés até que Moisés atende o chamado desse Deus maravilhoso. Então nós vemos Deus falando com o homem o tempo todo. E também o homem falando com Deus. O homem expressando o seu sentimento. Quando nós chegamos, por exemplo, nos Salmos, eu gosto muito de Salmos, eu creio que você também, porque ali é o homem falando com Deus. É o homem abrindo o coração, expressando o que está lá dentro, um sentimento, um desejo. Ali o homem se expõe para Deus. O salmo pop da Bíblia, Salmo 23, quando Davi exclama, o Senhor é o meu pastor. Davi falando, Davi abrindo o coração. E outros salmos, por exemplo, o Salmo 139, o mesmo Davi do Salmo 123, ele diz assim no verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. E ali Davi rasga o coração para Deus, ele fala com Deus. No Salmo 119, verso 105, o salmista diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Percebe que é o salmista falando com Deus? Que maravilha! Um diálogo com Deus, uma conversa com Deus. Eu quero dizer para você que o céu, ele está sempre aberto para mim e para você. Sempre. Sempre você tem esse contato com Deus, você tem essa linha aberta, um canal aberto para você falar com Deus. É nesse ponto aí que eu quero dar uma pausa e também para a gente conversar um pouco mais sobre essa coisa gostosa de diálogo, de uma conversa com Deus. Não é monólogo, você fala e você pode ouvir Deus. E Deus fala. Então não é um monólogo, é um diálogo. Mas, para o homem obter o perdão dos seus pecados, aí tem um pequeno bloqueio. O homem no Velho Testamento, para obter o perdão dos seus pecados, ele precisava de uma interferência. Ele precisava de um sacerdote. Ele por si não tinha esse acesso. O acesso para conversar, para orar, para falar com Deus, ok, vamos lá. Mas, para obter o perdão dos seus pecados, ele tinha que procurar um sacerdote. E esse sacerdote entrava no santuário, no lugar do Santo dos Santos, só o sacerdote poderia entrar ali. E os relatos que nós lemos diz que o sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada nos pés, ou no pé. Porque se ele entrasse em pecado naquele lugar, ele era fulminado. Então, ninguém podia entrar, eles puxavam ele pela corda. Então, no Velho Testamento, nós temos essa realidade. Uma freeway aberta para orar, para falar, para se expressar, mas os nossos pecados eram tratados de uma outra forma. Mas, e aí que vem o texto em que eu quero
trazer para você nesta manhã de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5 e versículo 6, que diz assim, ó: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aí o verso 6, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E aí, Paulo encerra dizendo: esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Em primeiro lugar, nós vemos aqui nesse texto que nós temos o quê? Um Deus. Ele diz assim: pois há um só Deus. Nós temos um Deus, mas temos esse Deus, como nós vimos no Velho Testamento, que nós temos acesso, que ouve a nossa oração, que atende às nossas súplicas, um Deus que busca relacionamento, que atende às nossas orações. Eu sempre gosto de citar esse texto, e eu brinco que é o número do telefone do céu, Jeremias 33, 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Esse é o telefone do céu. Esse único Deus está pronto para me ouvir, para ouvir você. As minhas súplicas, as suas súplicas, as nossas súplicas, nós podemos confidenciar a esse Deus maravilhoso, porque Ele ouve, Ele atende às nossas orações. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos à sua oração. Meu amado, eu sei que não é fácil nesses dias em que nós estamos vivendo, fechados dentro de casa, sem poder conversar com muitas pessoas, estamos lá, enclausurados, mas eu quero dizer para você que nós temos um Deus que ouve, que atende às nossas orações. Olha que coisa maravilhosa! Um Deus que os ouvidos estão atentos às minhas súplicas, às suas súplicas, os nossos rogos, as nossas orações. Um Deus que ouve e atende. Olha que interessante quando o Jeremias fala, né? Clama a mim. Ele está dizendo que Deus fala. Clama a mim, é Deus falando, clama a mim. Aí onde você está, você pode clamar a esse Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Quem sabe você está coração apertado, angustiado. Quem sabe você tem buscado respostas em muitos lugares. Clama a Deus. Deus te ouve. Deus ouve você. Como nós vimos lá nos Salmos, você pode abrir o seu coração. Você pode dilatar o seu coração para Deus, porque Ele ouve as suas orações. Em segundo lugar, aqui nesse texto, que eu gosto muito, é que diz assim que nós temos um mediador. Porque a impressão que nós temos é que nós estamos distantes de Deus, estamos longe de Deus. Até porque nós temos essa dificuldade com a questão daquilo que a gente não vê. Nós gostamos de algo que a gente, que a gente toca, que a gente apalpa, que a gente vê, que a gente sente. Não é verdade? Nós temos essa necessidade. Mas olha só, através da fé, eu quero dizer que você tem um Deus que ouve, que atende a sua oração e que colocou um mediador entre Ele e nós. Jesus. Seu Filho Jesus, Ele enviou. A sequência do verso diz assim: e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus desceu aqui nessa terra, veio, viveu aqui, andou aqui, sentiu as necessidades que nós sentimos. Não sei se ele enfrentou na época dele a pandemia, mas veja bem, naquela época ele foi em busca de pessoas que estavam sofrendo. Quando a gente vê a história, os relatos daqueles dias, quando os leprosos, que eram homens,
que viviam separados da sociedade, que não podia ter contato com a sociedade, estavam lá separados da família, não podia ter contato. Eu fico pensando nessa pandemia, que nós estamos assim. Lembra daqueles 10 homens leprosos que foram até Jesus? Eu imagino os discípulos saem correndo, né? Jesus para, espera, cura aqueles 10 homens, aqueles 10 leprosos. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas Ele não veio só para nos curar, Ele não veio só para libertar do mal, das enfermidades, da aflição. Ele veio para uma obra muito superior a essa. Uma obra maravilhosa, uma obra de salvação, de resgate. O verso 6 diz assim: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Porque através da oração eu posso entrar na presença de Deus, você pode entrar, nós podemos entrar, podemos falar com Deus, mas no Velho Testamento a gente não tinha essa oportunidade de entrar e pedir perdão dos nossos pecados. Nós tínhamos que usar um subterfúgio, só alguém que poderia fazer isso por nós. Mas quando Jesus vem no Novo Testamento e Ele morre, entrega a vida dele por nós na cruz do Calvário, e ele ressuscita e volta para o Pai, a palavra de Deus diz ali que rasgou o véu, e agora eu e você temos acesso à presença de Deus. Olha aí, é esse ponto que eu queria chegar com você. Hoje você tem acesso, você não precisa de intermediário, você não precisa do pastor, você não precisa do padre, você não precisa de um líder religioso, você não precisa de um ícone religioso. O que você precisa é de Jesus de Nazaré, aquele que veio e na cruz do Calvário perdoou os meus, os seus, os nossos pecados. Aleluias! Hoje eu e você temos acesso, não há mais nenhum empecilho. Aonde eu estou, eu posso entrar, não só orar, não só exclamar que Ele é o meu pastor, o meu Senhor, mas eu posso dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. E Ele vai perdoar os meus pecados. Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai perdoar os nossos pecados, porque Ele já levou na cruz do Calvário os meus, os seus, os nossos pecados. Que coisa maravilhosa, queridos! Cristo desceu do céu, nasceu, viveu aqui, morreu no meu e no seu lugar, para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna. O maior presente de Deus para nós, a maior dádiva de Deus para nós, para mim e para você. Não tem palavra mais confortante nos dias em que nós estamos, é ouvir que nós temos, eu e você, aí é onde você está, esse acesso livre até a presença desse Deus maravilhoso, através de quem? Através de Jesus. Por isso que quando nós oramos e toda oração nós temos que encerrar dizendo: em nome de Jesus. Porque olha só, se você pegar um cheque, você pode ter fundo lá no banco, você preenche um cheque lá de R$1 milhão. Se você não assinar aquele cheque não tem valor. É a mesma coisa a minha e a sua oração. Nós encerramos em nome de Jesus, porque ali nós temos uma oração que tem o seu valor, porque Ele entregou a vida dele por mim e por você na cruz do Calvário. Ele pagou com o sangue dele aquilo que eu teria que fazer, que você teria que fazer, você teria que morrer, eu teria que morrer. Ele morreu no meu e no seu lugar. E o texto, no verso 6, encerra dizendo o seguinte: esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aleluias! Ele fechou quando ele veio, inaugurou o primeiro Natal, viveu aqui, curou as pessoas, cumpriu o principal, foi traído,
preso, sentenciado, julgado, sentenciado, foi levado à cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele permanece vivo como mediador entre Deus e o Sérgio, entre Deus e você. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele cumpriu. Eu quero nesta manhã deixar com você um desafio. Você pode orar, você pode expressar, mas também você pode dizer: Senhor, eu preciso do perdão dos meus pecados. Quantas vezes nós conversamos com pessoas que estão angustiadas, aflitas, sabe por quê? Por causa do pecado. E não reconhecem que tem esse acesso até a presença de Deus através de Jesus. Não através da igreja, não através de uma religião, não através de um líder religioso, de um pastor, de um padre, seja qual for o líder religioso, mas através de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado pelo privilégio e pela grande oportunidade que nós temos de compartilhar este Evangelho, a boa nova que chega ao coração de cada um, com essa intensidade de perdão, de libertação, de resgate, de cura e de transformação para o mundo em que nós estamos vivendo. Eu oro por todos que estão neste momento diante desta tela, ouvindo, recebendo esta palavra. Sê com cada um, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, onde eu creio que Deus também vai falar ao seu coração. Não se esqueça, deixe o seu coração aberto para Ele. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim e pra você, meu querido. Preparado pra mim. Diga a Ele nesse momento: Senhor, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,